Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de ecologia econômica. Parece uma retórica eu chegar para vocês e falar que problemas ecológicos são problemas econômicos, da maneira como nós organizamos a economia. Parece uma retórica, parece repetitivo dizer. Mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nisso, porque a gente foi habituado a entender que a agressão ao meio ambiente, os problemas ecológicos, o relógio que está sendo colocado diante de nós, que nós precisamos reagir a essa agressão, já na dúvida se dá tempo de reverter o problema. A gente tem o hábito de achar que o problema é simples. A questão é a seguinte: nós resolvemos a maneira como nós utilizamos os recursos naturais, ou seja, a economia vai ter que se adequar aos novos tempos e fazer um uso racional dos recursos naturais. Esse é o parecer mais ou menos simples que aparece a nós e aparentemente é óbvio, mas eu acho que é simplista essa colocação. E por que eu estou falando de ecologia econômica? Porque o problema econômico está não apenas na maneira como nós agredimos a natureza por falta de uma utilização racional da mesma, mas o problema é interno à própria economia, ao próprio capitalismo, ao próprio modo de ser do capitalismo. O capitalismo é, em si mesmo, agressão à natureza. Ou seja, se o capitalismo não for questionado diretamente, os problemas ecológicos dificilmente serão resolvidos. Porque o problema, repito, está no interior do capitalismo. É a maneira como o capitalismo é que gera problemas ecológicos. E como o capitalismo é? Ou estaria eu propondo a substituição do modelo capitalista pelo modelo socialista, à la Marx? Também não. Até porque, no modelo capitalista à la Marx, os trabalhadores se utilizariam dos recursos das fábricas, ou seja, haveria ditadura do proletariado, mas não necessariamente haveria uma utilização racional dos recursos. Então, a princípio, não adiantaria muita coisa, porque a fábrica seria democratizada, a produção seria democratizada no modelo socialista, mas o socialismo à la Marx não estava fazendo um questionamento radical ecológico. Isso vem depois. Então, pensando na linha marxista, esse problema também não seria solucionável. Aí nós transferimos esses problemas, esses questionamentos para os movimentos e partidos de esquerda que, inclusive, tomam o poder. Vamos falar do Brasil. Um dos problemas de ataque, de agressão ao meio ambiente está na utilização dos recursos fósseis, na utilização de petróleo. E o que fez principalmente o governo PT? Ele explorou a descoberta da camada pré-sal, ou seja, dentro da esquerda, no seu diálogo histórico de simpatia com o socialismo, o problema também não seria resolvido.
Até porque a esquerda hoje funciona dentro do espectro capitalista. Não está prevista nenhuma revolução socialista, comunista, ou seja, a esquerda funciona dentro de toda essa camada aberta pelo crescimento inaudito da economia capitalista. E a esquerda funciona ali, às vezes, e quase sempre também, mitigando os efeitos deletérios ou tentando mitigar os efeitos deletérios do capital, como faz Lula, querendo que o Brasil produza bens e serviços que gerem emprego para que nós não nos adequemos apenas a esse capitalismo financeiro, a esse capital improdutivo que não gera emprego, não gera renda, não gera desenvolvimento objetivo. E isso o PT tem feito. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, o PT continua buscando maneiras de explorar o petróleo. Ou seja, o problema ecológico em si não está sendo resolvido a contento. Por mais que aparentemente o PT tenha maior simpatia pela preservação da floresta amazônica, coisa que o presidente anterior não tinha. Então, diante de todas essas situações que eu coloquei, tanto a direita como a esquerda política, nós continuamos agredindo o meio ambiente. Mas volto a falar, o problema da agressão ao meio ambiente não está em si em uma perspectiva de utilização mais racional dos recursos para que o capitalismo se adeque à melhor maneira de explorar o meio ambiente. Não. O capitalismo é o problema ecológico em si. O problema ecológico está no interior do capitalismo. E agora eu vou dizer por quê. O que é capitalismo? Capital mais ismo? É acúmulo de capital. O capitalismo que começara lá nos séculos XV e XVI, acumulando capital desde o mercantilismo. Depois ele se transforma em um capitalismo fabril, industrial, e sempre com a perspectiva de acumular capital. Acumular capital e o capital. E o que é capitalismo? É o capital em movimento, é o dinheiro em movimento, é o acúmulo do capital para que o capital, uma vez acumulado, gere mais riquezas, principalmente para poucos. E o capitalismo, ele não tem limite. Então, a partir de um determinado momento histórico, onde os recursos de distribuição de bens e serviços começou a diminuir, o que fez o capitalismo? Ele gerou o imperialismo. Aí ele foi explorar a Índia, ele foi explorar a África, derrubou todas as florestas da Tanzânia. A coisa tão séria que o Tarzan morreu. O capitalismo matou o Tarzan, porque derrubaram todas as florestas da Tanzânia e o Tarzan ficou sem meio de transporte, ficou sem cipó. Deixaram o Tarzan sem cipó. Conseguiram matar o Tarzan. Porque o Tarzan é o rei das selvas, mas não tem selva mais na Tanzânia. Então como vai ter Tarzan? Aí foram explorar outros espaços territoriais do planeta. E os recursos, né, para que o capital continuasse a acumular. Agora nós estamos em uma outra fase do capitalismo, onde não há tanta disponibilidade assim, ou tanta disposição assim, de se gerar emprego e renda de forma objetiva, também porque cresceu um outro tipo de capital, que é o capital improdutivo. Tem um livro do professor Ladislau Dalbor, que inclusive ele explica esse livro capítulo por capítulo no YouTube, eu recomendo, e ele mostra como
as empresas hoje não necessariamente acumulam capital vendendo bens e serviços. Elas acumulam capital, elas acumulam recursos no capitalismo, fazendo o quê? Vendendo as suas marcas, colocando as suas marcas no mercado financeiro, e através da propaganda, essas marcas valorizam. E ao valorizar a marca, o que acontece? Quem investe nessas marcas ganha dinheiro no capitalismo financeiro. Então, antes nós tínhamos um capitalismo que acumulava vendendo bens e serviços. Hoje nós temos um capitalismo que vende, que não necessariamente precisa vender bens e serviços. Temos um capitalismo muito mais financeiro do que produtivo, no sentido de produzir bens e serviços reais. Isso nas palavras de Ilan Lapida, isso nas palavras do professor Ladislau Dalbor, isso nas palavras da doutora Maria Lúcia Fatorelli, grandes especialistas, isso nas palavras também, tem uma especialista, que ele escreveu um livro muito significativo, daqui a pouco eu lembro, mas tem uma gama de profissionais hoje, inclusive teve um livro sendo lançado pela editora Cefa, né? O Capitalismo do Século XXI, foi lançado agora dia 23, também. Então, vários livros, vários especialistas têm colocado essa necessidade de nós repensarmos o capital, repensarmos o capitalismo. Porque o capitalismo hoje ele se multiplica, ele cria, ele gera recursos, ele acumula capital, mas sem necessariamente ter que gerar emprego e renda. Por isso que o professor Ladislau Dalbor diz o seguinte. Ele diz o seguinte: várias empresas de automóvel, ele cita inclusive a Ford, não tem mais os seus lucros baseados na venda de automóveis. Então, o capital continua a acumular. O que eu quero dizer com tudo isso? É que o ímpeto do capital, o ímpeto do capitalismo em acumular é infinito. Por isso é que o problema ecológico está no interior do capitalismo. Por quê? Agora eu faço uma pergunta. O capitalismo acumula capital de forma ilimitada. Mas e os recursos naturais? São limitados ou são ilimitados? São ilimitados. E como o capitalismo é o acúmulo ilimitado de capital? Isso vai parar onde? Isso vai parar na degradação sistemática dos recursos naturais e na degradação sistemática das condições da vida humana no planeta. E eu acho importante dizer isso. Alguém vai falar: então você é socialista, então você quer que o capitalismo seja substituído pelo comunismo? Independente de ser isso ou não, já expliquei que isso não seria resolvido nem no comunismo marxista e não é resolvível nem na esquerda do PT, que é uma esquerda que busca recursos fósseis. Então isso não seria resolvido ali também. Isso só poderia ser resolvido se o capitalismo fosse questionado profundamente, quiçá substituído inclusive por uma terceira via. Porque da maneira como ele é, os problemas ecológicos não acabarão. Porque o capitalismo é a acumulação infinita de capital. Mas os recursos econômicos são finitos. Mas as pessoas não querem. A elite dos meios de comunicação não querem entender que o problema é esse e o capitalismo não deixou de ser questionável. O capitalismo não é mais questionável, o liberalismo não é mais questionável. O problema é o seguinte: é organizar melhor os recursos do capitalismo para que a gente jogue
para que a gente não polua o meio ambiente. Como se o problema não fosse o capitalismo. Não. Não. E eu acho importante dizer isso, sabe por quê? É importante dizer para um paciente que está doente e com uma doença grave, dizer do que ele vai morrer. O médico, quando ele está numa fase terminal, o médico, por ética, deve dizer ao paciente a verdade sobre o estado dele. Então, por mais que a gente não modifique o sistema capitalista por outra coisa, ou que a gente o questione profundamente, ou que a gente busque uma terceira via, é importante dizer que o capitalismo vai matar seus filhos, estou dizendo as suas gerações. O capitalismo vai matar as suas gerações. Porque o problema ecológico não está na melhor administração do capitalismo para que ele polua menos. Não, o problema ecológico está no interior do capitalismo. Porque os recursos da natureza são finitos. Mas o ímpeto de acumulação do capitalismo é infinito. E cada vez mais voraz. Cresce sempre, assustadoramente, a concentração de renda na mão de poucos, para que alguns, muitos e muitos e milhões de milhares e milhares ganhem menos. Exemplo simples. Qualquer jogador início de carreira hoje, num time grande, ganha mais que o Pelé nos melhores dias da sua carreira. Por quê? Por causa da concentração de renda. Outro exemplo simples, né? Antigamente nós olhávamos para o Maracanã, víamos vários rostos, alguns sem dentes, né? Hoje a câmera passa pelo Maracanã, parece que a gente está na Alemanha. Por quê? Porque os bens, inclusive culturais, até bens como o futebol, às vezes vão sendo concentrados num determinado grupo ou em determinados grupos. Porque o capital acumula e ele concentra a renda cada vez mais. E o ímpeto assassino dele é acumular. E por que os problemas ecológicos não serão resolvidos? Porque os problemas ecológicos fazem parte do que é o capitalismo. Os problemas ecológicos são problemas capitalistas. É o capitalismo o problema. Ele acumula infinitamente, mas os nossos recursos são finitos. Ok, galera? Vocês são do coração.